porque estar aqui hoje é colocar a minha lente, né, de forma muito especial sobre espaços geográficos do país que, de alguma forma, são e foram historicamente negligenciados pelas políticas públicas, sejam elas políticas públicas de Estado ou de governo, né, de longo termo. A gente percebe que na fronteira, nessa região de fronteira, a fronteira não é uma linha, do ponto de vista espacial, a fronteira ela traça influência para outros países e recebe desses outros países também influência. Então, essa sinergia de influências é algo que tem que se pensar historicamente, inclusive. Então, eu vou estabelecer aqui uma apresentação da realidade, inicialmente, para depois a gente pensar nas oportunidades, né? No meu ponto de vista, a gente tem que voltar um pouco no tempo e imaginar quando foi a decisão política de alterar a capital para o Planalto Central, trazer a capital para o centro do país. Então, vamos mentalizar o mapa do Brasil como se ele fosse um grande ecossistema. Um ecossistema em que o coração, a célula, pulsava no Rio de Janeiro. Então, todo o privilégio do litoral, desde a época colonial, ele foi transmitido e trazido para o centro. Isso, sim, para tentar irradiar poder econômico e poder político. Há uma área, uma extensão territorial gigantesca, né? que é dito que o nosso país tem as dimensões continentais, isso não é, de forma alguma, é muito verdade isso. Então, quando se traz esse poder político, econômico para o Planalto Central, está se ocupando um vazio. E a expressão vazio é um conceito estabelecido por Berta Becker, nos anos 80, em que é quase uma ironia. O vazio tem muito mais a ver com o que está repleto de oportunidades, de recursos naturais, e, inclusive, Berta Becker aplica o conceito do vazio à Amazônia. Então, o vazio ele é algo que tem potencialidades, mas que não foram, de forma nenhuma, despertadas, né? E não tem conectividade com as áreas mais densamente populacionais, mais adensadas. E aí nós vamos trabalhar numa outra lente, pensando o seguinte: quando a gente olha para a fronteira, e muitos brasileiros ainda não conseguem ver a fronteira com certa transparência, existe uma opacidade, é opaco. A fronteira é algo que está lá, não me pertence. Vice-versa, os povos que vivem nas fronteiras também não têm, muitos deles sequer nunca viram o mar. Então, essa ruptura que tem a ver com a questão econômica e política, ela precisa se pensar nela em uma forma de conectar e buscar as mais semelhanças entre os povos, os recursos e os casos de sucesso, de que forma esses povos se organizam para evoluir e desenvolver suas atividades econômicas. Então, é nesse contexto que eu acho que a gente poderia começar a pensar. É uma realidade que se põe e que tem oportunidades, mas que estão adormecidas. IDESF, ultrapasse os limites da sua evolução.